Olá, tudo bem? Nós iremos hoje produzir um vídeo sobre questões de soluções para a gente treinar para a nossa prova. Eu vou trabalhar um pouco, umas questões de nível um pouco maior, para que a gente possa dominar o conteúdo. A gente precisa aprender melhor sobre algumas questões e vai ser trabalhado aqui no exercício de soluções. Se você olhar aqui a primeira questão, ele diz o seguinte: soluções saturadas podem ou não apresentar corpo de fundo? Não. Soluções saturadas está no limite. Ela não pode apresentar corpo de fundo. Curva de solubilidade. A curva de solubilidade com ponto de inflexão é característico de sais hidratados. Veja, o ponto de inflexão durante os sais hidratados é porque eles perdem a tensão de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele vai ser alterado à medida que a água e à medida que a temperatura vai alterando a solubilidade, porque veja, a temperatura vai aumentando e o número de água ligado ao sal vai diminuindo, portanto corre o risco de diminuir a solubilidade. Vejamos aqui, veja, o sulfato de sódio decaidratado. Ele começou a solubilidade, está aumentando. Aí aqui ó, ele faz uma inflexão, ó. Ele diminui totalmente o potencial de solubilidade. Ele estava aumentando e houve uma inflexão na sua solubilidade. Por que acontece isso? Porque o número de água ligado a ele vai diminuindo e ele se torna um sal, então, que diminui a solubilidade com o aumento da temperatura. Se torna uma solubilidade exotérmica. Se a massa do soluto dissolvida em uma solução é inferior ao coeficiente de solubilidade, essa solução é insaturada, verdadeiro. A solução insaturada é instável, depende, ela tem tendências à instabilidade, porque você ainda não completou o número de saturação de moléculas dentro da solução. Toda solução saturada é heterogênea? Não. É homogênea, ela não formou corpo de fundo ainda. Lembra? Homogênea, uma fase, uma cor. Heterogênea, duas fases ou mais. Ela não formou ainda um corpo de fundo, por isso que ela é homogênea. É possível separar substâncias utilizando-se a diferença de solubilidade existente entre elas e a variação desta propriedade física com a temperatura. Esta operação denomina-se recristalização, ou às vezes simplesmente cristalização. Trata-se em geral de dissolver a substância ou a mistura de substâncias em um solvente adequado a uma temperatura elevada que não ultrapassa a temperatura de ebulição do solvente. Em seguida, por resfriamento, a substância menos solúvel recristaliza-se, isto é, volta a ser insolúvel. Com base nisso, julgue os itens. A solubilidade é uma propriedade diretamente proporcional à temperatura? Não. Quando proporcional é quando eu aumento uma, aumento a outra. Não. A endotérmica aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. A exotérmica aumenta a temperatura e diminui a solubilidade. Portanto, não. A obtenção do açúcar cristal ou do açúcar refinado a partir do açúcar mascavo é feito por recristalização? Sim, o açúcar cristal é feito através da recristalização. A temperatura de ebulição de um solvente é uma constante física que independe do local onde se realiza o processo de recristalização? Não. Depende de outras variáveis. Ele não é uma constante física. Depende da temperatura, da pressão do local? Não. A água considerada como solvente universal sofre diminuição de volume ao ser congelado? Não. Veja,
A água, ao ser congelada, a gente chama de anomalia das ligações de hidrogênio. Ela vai reorganizar as suas moléculas numa estrutura tetraédrica, ela sai da estrutura angular de um ângulo de 104 graus e vai para uma estrutura tetraédrica de ângulos de 109 graus, aumentando o seu volume. Isso acontece com todas as moléculas que possuem ligação de hidrogênio. Questão 3. Examine a tabela seguinte com dados sobre a solubilidade da sacarose, do sulfato de sódio e do clorato de potássio. Veja, a sacarose ela tem a solubilidade em água, né, em gramas por litro. Você consegue dissolver 2.381 gramas em 1 litro a 40 graus, 2.673, ou seja, está aumentando, é endotérmica. Sulfato de sódio 488 e aí 453. Lembra da inflexão do sulfato de sódio? Ele está sendo uma dissolução exotérmica. O aumento da temperatura está diminuindo o coeficiente de solubilidade. Lembra dos gases? E o clorato de potássio 1222 está aumentando a solubilidade. Julgue os itens. A solubilidade de uma substância em determinado solvente independe da temperatura? Falso. Depende da temperatura. Uma solução aquosa de sulfato de sódio de concentração 480 gramas por litro deixa de ser saturada quando aquecida a 60 graus. Olha, sulfato de sódio 480 gramas por litro. Sulfato de sódio a 60 graus cabe 453. E aqui eu tenho 488, então vai ser, deixa de ser saturada e ela começa a ter corpo de fundo, né? Vai precipitar aí corpo de fundo. 35 gramas desce, 488 menos 453 é 35. Uma dada temperatura, a quantidade limite de um soluto que se dissolve é conhecida como solubilidade? Sim. Nem todas as substâncias são mais solúveis a quente. Verdade. O sulfato de sódio, quando aumenta a solubilidade, aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Lembra dos gases em água? À medida que aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. O alcoolismo é um dos grandes problemas da sociedade. Os alcoolistas expõem ao perigo, além da própria saúde, a vida da população em geral, devido ao hábito que parte deles tem de dirigir sob efeito do álcool. Para combater esse problema, o Brasil adotou a lei seca. Concentração superior a 0,2 gramas por litro de etanol no sangue caracteriza estado de embriaguez, podendo ser decretada a prisão dos motoristas cuja sangue apresenta concentração acima de 0,6 gramas por litro e sejam flagrados dirigindo. Tendo como referência as informações acima, considerando que o etanol tem densidade igual a 0,8 gramas por ml e que nos rótulos de bebidas alcoólicas geralmente é utilizado a unidade Gauss-Gay-Lussac, que é o GL, para expressar a concentração de etanol, que representa o volume de etanol em ml presente em 100 ml de bebida. Faça o que se pede a seguir. Considere uma pessoa cuja o volume total de sangue seja igual a 5 litros. Tenha ingerido 600 ml de cerveja na concentração 5 GL, ou seja, 5 ml por cada 100 ml. Ou seja, em 600 ml, 5 vezes 5 vezes 6, ele tem 30 ml de etanol no sangue. Se ele tem 30 ml de etanol no sangue, considerando ainda que do total do álcool ingerido, 90% tenha sido metabolizado pelo organismo e os 10% restantes sejam dissolvidos homogeneamente no sangue. Com base nesses dados, calcule a concentração em miligramas por litro. Veja o seguinte. Vamos pegar os dados aqui. Ele bebeu 600 ml de cerveja, ou seja, 100 ml
vai ter 5 ml de álcool. 600 ml vai ter 30 ml. Então nós temos aqui 30 ml de álcool. Só que esses 30 ml são 100%. Só que só 10% deste, só 10% é que, ele diz aqui, só 10% que foi para o sangue, 90% foi metabolizado. Ou seja, X é igual a 3 ml. E a gente sabe que a densidade é a massa dividido pelo volume. Eu tenho a massa, eu quero a massa. A massa é quem? A massa é igual a densidade vezes o volume. A massa, portanto, é igual, qual é a densidade? 0,8 vezes 3. Isso dá 2,4 gramas. 2,4 gramas. Considerando assim, 2,4 gramas, e ele quer em miligramas por litro. A concentração dividido para 5 litros, que é o que ele vai ter, né? Dá 2.400 dividido para 5. 2.400 dividido para 5. 480. Concentração é igual a 480 miligrama barra litros. Ele pede, calcule a concentração em miligramas por litro de etanol no sangue da referida pessoa. Lembra que eu botei 2,4 gramas e ele pede miligrama. Miligrama é 2.400, que é multiplicado por 1.000. Obteve-se uma solução insaturada pela adição de 2 gramas de nitrato de potássio em 10 gramas de água. Quantos gramas desse sal deve ser adicionado à solução para obter uma solução saturada com 5 gramas de corpo de fundo na temperatura de 60 graus Celsius, sabendo que o coeficiente da solubilidade do sal na temperatura de cada é 110 gramas por 100 gramas de água? Veja o seguinte, eu coloquei 2 gramas do nitrato em 10 gramas de água. Quantos gramas devem ser adicionados à solução para que eu possa ter 5 gramas de corpo de fundo na temperatura de 60 graus Celsius, sabendo que em 60 graus Celsius em 100 gramas de água vai caber 110 gramas. Olha, se em 100 gramas de água cabe 110 gramas, em 10 gramas de água cabe 11 gramas. Certo? Em 10 gramas de água vai caber, você pode colocar 11 gramas, que é a proporção de 100 para 110, de 10 para 11 gramas, certo? Só que eu coloquei 2 gramas e cabe 11. Para mim chegar a 16, por que 16? Porque ele quer 5 gramas de corpo de fundo. Para mim chegar a 16, eu preciso inserir 14 gramas de água. Ó, quantos gramas eu botei? 2. Mas eu preciso de quantos para saturar? 11. De 2 para 11 falta 9. Beleza, aí saturaria. 9 satura. Só que eu quero 5 gramas embaixo.
9 mais 5, 14. Uma solução saturada de nitrato de potássio, que é o nitrato de potássio, constituída além do sal por 100 gramas de água, está a temperatura de 70 graus Celsius. Essa solução é resfriada a 40 graus Celsius, ocorrendo uma precipitação de parte do sal dissolvido. Pergunta-se, qual foi a massa de sal que precipitou e qual a massa que permaneceu em solução? Abaixo o gráfico, está vendo o gráfico de solubilidade? O gráfico de solubilidade, e eu coloquei, lembra? Uma solução saturada de nitrato de potássio constituída além do sal por 100 gramas de água. Está a temperatura de quantos graus? 70. Então, a 70 graus, para ser saturado, foi colocado 140 gramas. Então, aqui foi colocado 140 gramas. Depois foi dissolvido, resfriado a 40. Em 40 graus Celsius cabe 60. Cabe 60. Qual foi a massa que precipitou? De 140 para 60, a gente vai ter aí 80 gramas precipitou. E qual a massa que permaneceu em solução? 140 permaneceu em solução, a da saturação, 60 graus. 60 gramas. 60 gramas mantém na solução e o restante dos 140 para cá, ó, vai para o fundo. O gráfico a seguir mostra a solubilidade do dicromato de potássio em função da temperatura. Diz que uma mistura foi feita com 30 gramas dele e 50 gramas de água a 90 graus. Foi deixado esfriar lentamente com agitação. Aqui a temperatura aproximadamente deve começar a cristalizar o dicromato de potássio. Vamos ver aqui seu valor. Veja o seguinte, a temperatura inicial era 90, 90 está aqui, em 90 graus, mais ou menos aqui, vai dar 85, está na metade, ó, 85 gramas, 85 gramas mais ou menos, né? 85 gramas para 100 gramas, ou seja, foi colocado 85 gramas para 100 gramas, então me caberia aí em torno de 42,5 gramas para 50 gramas, né? Porque 85 gramas para 100 gramas de água, aqui só tem 50, só 50. 50 é a metade, que dá 85, vai dar 42,5. Esses 42,5 vão ter que diminuir para me encontrar 30 gramas. Qual é a temperatura que ele deve? 30 gramas seria o dobro, então, olha aqui, ó, o dobro de 30 é 60. Ele vai ter que resfriar para 70 graus. 70 graus. Veja, 70 graus. Por quê? Aqui é 100 gramas de água. Lá não é 30? 30 para 50, 60 para 100. 60 gramas está aqui, ó. Vindo para cá, ó. Ó, 60 gramas de água. 60. Dá bem no meio entre 60 e 80, 70 gramas. O coeficiente de solubilidade de um sal numa determinada temperatura é de 68 gramas por 100 gramas. Calcule a massa de uma solução saturada que contenha 17 gramas desse sal na temperatura considerada. Ou seja, vamos calcular a massa da solução. É simples. Se eu tenho 68 gramas para 100 e aqui eu só quero 17 gramas do sal, 17 gramas do sal, aqui vai ser x. X é igual a
17 vezes 100 dividido por 68, 25. X é igual a 25 gramas, mais os 17 que estamos colocando, vai dar 25 mais 17, 37, 42 gramas. É o peso da solução final. Calcule a concentração em gramas por litro de uma solução de nitrato de potássio que contém 30 gramas do sal em 400 ml. Veja, a gente sabe que a concentração é igual ao M1, né, dividido pelo volume em litros. O volume em litros. Qual é a massa? 30. O volume? 400 ml, que dá 0,4. Isso vai ser igual a 30 dividido para 0,4 dá 75 gramas barra litro. O ácido ascórbico é uma importante vitamina hidrossolúvel que, devido às suas características, não é armazenada pelo organismo. Por isso é fundamental que sejam ingeridas regularmente quantidades suficientes dessa vitamina. Nessa perspectiva, considerando que determinado medicamento líquido, cujo princípio ativo é o ácido ascórbico, apresenta em sua composição 200 mg de vitamina C por ml de medicamento. Por ml de medicamento. E que 4 gotas desse medicamento, que é o recomendado para recém-nascidos, tenha sido dissolvidas em 2 ml de água fervida e filtrada. Considere ainda a fórmula molecular da vitamina C e, sabendo das unidades, né, calcule em mols por litro a concentração da vitamina C na solução resultante, medicamento mais água. Né. Quantas gotas foram usadas? 4 gotas do medicamento. Certo, muito bem. Uma gota, gente, equivale... Uma gota equivale a 0,05 ml, certo? Se eu multiplicar isso por 4 gotas, isso vai dar igual, porque a criança tomou 4 gotas, certo? A criança tomou 4 gotas. Isso vai dar 0,2, né? 0,2 ml. Veja. Porque foram 4, vai dar 0,2 ml. Estão vendo aqui? E lá diz que tem 200 mg de vitamina C por ml. Então, 0,2 ml. Se você colocar então aqui, ó, 200 mg está direcionado para 1 ml. 1 ml, certo? Mas eu tenho 0, eu quero saber aqui, ó, X para 0,2 ml. Ou seja, X vai ser igual, por quê? X é igual a 200 vezes 0,2, que dá 40. Vai dar 40 miligramas. E ele quer que você calcule, a concentração. Ele quer que você calcule a concentração molar. A concentração molar é igual a M1 dividido por massa molar vezes
o volume em litros. A concentração molar vai ser igual M1, que é a massa, 40 mg, dividido por 1000, dá 0,04. Dividido por massa molar. A massa molar do C6H8O6. 6 vezes 12, 72. Aqui. Dá 72 mais 6, aliás, 8, mais 8, mais 6 vezes 16, 6 vezes 6 dá 96. Isso é igual a 2 mais 8, 10, mais 6, 16 vai 1, 10, 10 mais 7, 17, 176. 176. Veja, isso aqui, ele disse que foi dissolvido em 2 ml de água. Dissolvido em 2 ml de água. 2 ml 2 ml de água dividido por 1000 vai dar vezes 0,002. 2 por causa do 0,22 aqui. Muito bem. Isso vai dar igual, a concentração molar é igual a 176 vezes 0,0022. Dá 0,38. 0,38. Ou seja, 0,04 dividido para 0,38. Dá 0,1. Concentração 0,1 mols/litros.